Podcast Caminho. Quem tem saúde é mais feliz. Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo será com a psicóloga e psicanalista Caroline do Vale. Vamos estar abordando um tema muito especial, que é a nossa saúde mental nesses dias de pandemia do coronavírus. Caroline, com todas essas notícias ruins, como podemos fazer para não nos abalar? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos associados da Caminho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Bem, como não se abalar, né, diante de tudo isso que vem acontecendo e que vem afetando o mundo inteiro? Eu acho que o anormal seria a gente nem se abalar ou fingir que nada disso estivesse acontecendo. Então, de alguma forma, é normal a gente ser afetado por isso, porque mudou a nossa vida, mudou o nosso dia a dia, a nossa rotina. Há muitas situações de trabalho sendo afetadas por isso. Estamos preocupados com a nossa saúde, com a saúde da nossa família. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas acompanham as nossas vivências, o momento em que nós estamos vivendo. Então, nesse momento, muitas emoções que a gente talvez poderia caracterizar como negativas estão sendo aí ativadas, né? Mas será que será que a gente pode classificar as emoções como positivas ou negativas realmente? Por exemplo, temos falado muito sobre medo. As pessoas estão com medo, não é verdade? Sim, com certeza. Medo de sair na rua, medo de ser acometida pela doença, medo de algum familiar ser acometido, medo do que pode acontecer depois que tudo isso passar. Mas a gente pode achar isso ruim, mas é o medo também que nos leva a nos resguardar, a ficar dentro da nossa casa, a lavar nossas mãos, a passar o álcool em gel. É o medo que vai nos levar a nos proteger. Então, é um sentimento que está de acordo aí com o momento em que nós estamos. Obviamente, a gente precisa cuidar para que isso não fique grande demais, para que isso que serve num primeiro momento para nos resguardar, para nos proteger, faça mal a nós, que isso se transforme num desespero, num pânico. Eu acho que disso sim nós precisamos cuidar. E aí é muito importante que a gente continue conectado àquilo que é de bom também na nossa vida. Porque também existem coisas boas na vida de cada um de nós. Cada um em uma área, alguns em mais áreas do que outros, mas há coisas boas. Também há coisas que nós sonhamos, também há o futuro. Também há coisas que nós desejamos e é muito importante que nesse momento nós nos mantenhamos conectados com isso, com o nosso desejo, com aquilo que nos leva adiante desse momento e vai nos fazer passar por esse momento, obviamente, respondendo a isso com medo, com tristeza por ver as notícias tristes, mas também esperançosos de que quando isso passar, nós possamos sair disso tudo melhor. Entendi. E hoje, né, voltando a falar em notícias ruins, né, tanto na TV, no rádio, na internet, não param de falar sobre esse tema. Você acha que nós devemos continuar vendo todas essas notícias em tempo real? Como que é o dia a dia que devemos estar seguindo? Então, por um lado, é importante que nós nos mantenhamos informados, né? A informação nesse momento é uma arma, né? É uma defesa aí para que nós tenhamos noção do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, para que nós tenhamos noção sobre as diretrizes que têm mudado a cada dia, né? A cada dia os governos, eles vêm mudando as recomendações, novos decretos são baixados. Então, obviamente, é importante que nós possamos nos manter informados, em alerta, né? Para que possamos nos cuidar, proteger a nossa casa, proteger a nossa família, proteger a sociedade como um todo, porque eu acho que tem algo que
pandemia vem nos mostrando é que o pensar em somente nós não faz nenhum sentido, né? Nós precisamos pensar no todo. Mas, por outro lado, né, talvez nós tenhamos que pensar em quanto nós precisamos nos informar e também nos ligar a outras produções e atividades que também vão nos dar prazer, tais como ver um filme, ver uma série, ler um livro, jogar em família, estar em contato com amigos, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Talvez a gente tenha que cuidar para não ficar o dia inteiro com a televisão ligada, né, em um portal de notícias, em um canal de notícias, só ouvindo sobre isso. E tem um outro aspecto também, que hoje a gente tem essa questão da internet, né, do WhatsApp, e sobretudo com isso nós temos que cuidar, com as notícias falsas, com as famosas fake news, né, da onde está vindo essa fonte, que informação é essa, será que é uma informação verdadeira? Então nós precisamos sim ter acesso à informação, mas com uma fonte confiável e também, mais uma vez falando, precisamos nos ligar a programações que nos remetam à vida, a prazer, à alegria. Eu acho que nesse momento, né, a questão de Facebook, de WhatsApp, realmente é onde a gente precisa tomar muito cuidado, né, com as mensagens que estão chegando, que muitas das vezes, como você falou, né, são fake news, são mentirosas e com o propósito de aterrorizar. Então, nós já estamos passando por um momento difícil e realmente, se a gente ficar ouvindo todos os vídeos, todos os áudios que a gente recebe, isso daí só vai piorar, vamos dizer assim, né? Em relação a um tema muito difícil, nós temos visto, né, muitas pequenas empresas, muitos profissionais liberais que nesses dias não estão conseguindo trabalhar, estão diminuindo bastante a fonte de renda, e é um tema realmente muito difícil, mas teria alguma forma que possa melhorar essa visão para quem está passando por esse problema, algo que possa se agarrar, algo que possa estar trazendo a esperança nesse momento de luto? Então, Vinícius, acho que você mesmo aí perguntando falou um pouco, né, sobre essa questão que é uma questão difícil, visto que os dados mostram que o trabalho informal no nosso país cresceu bastante e que temos aí um período de crise para atravessar. Eu achei interessante uma palavra que você falou também, você falou de luto. E às vezes a gente acha que luto é só para quando a gente perde algum familiar próximo, né? Mas na verdade não, o luto ele é uma reação, né, a um processo de perda de coisas e situações que são importantes para nós. E certamente o trabalho é muito importante para nós. E a gente sabe, né, temos tido notícia que o trabalho informal vem sofrendo nesse período aí. E aí eu acho que esse processo de luta, esse processo de elaborar essas perdas vai ser muito importante para essa pessoa aí que vivenciou isso. Como que cada um vai poder elaborar as suas perdas e a partir disso construir algo novo ou reconstruir, né, aquilo que foi perdido, não exatamente como era, mas talvez no mesmo ramo, na mesma atividade, como que cada um vai poder fazer a sua elaboração. E esse é um processo muito pessoal, e acho que você também falou aí que é importante estar bem. Eu não sei bem o que é para cada um estar bem, mas vou entender esse estar bem como estar aberto, estar desejante, estar planejando, estar sonhando, continuar vivo, né? Vivo não só no plano físico, mas vivo no desejo no sentido de conseguir
olhar para a frente e ver possibilidades e se abrir para essas possibilidades. É o que eu falei de estar bem, era justamente a pessoa, né, no meio dessa crise, ele ainda manter a esperança de que é uma fase muito difícil, mas vai passar. Tudo passa, né? Isso é uma certeza que a gente tem, que tudo passa. Também tem aquelas pessoas que já sofrem de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Como que está para essas pessoas? Você tem algum paciente, alguns relatos, alguma dica que pode estar passando para essas pessoas nesse momento? Bem, para essas pessoas, eu acho importante, muito importante, que aqueles que já estão realizando algum tipo de tratamento, seja psicológico, psiquiátrico ou os dois de preferência, né, de alguma forma, que essas pessoas continuem os seus tratamentos. Eu tenho notícias de que o atendimento, tanto psicológico quanto psiquiátrico, não vai parar, não é verdade? Isso. E isso é muito importante nesse momento, que aquelas pessoas que estão fazendo o tratamento mantenham o contato com o profissional responsável pelo seu atendimento. Então, aquelas pessoas que tomam medicação prescrita pelo psiquiatra, é muito importante seguir as orientações do médico, manter contato com o médico, né? Tá retornando a consulta no dia apropriado para reavaliação. Assim como aquelas pessoas que estão fazendo tratamento psicológico, mantenham o seu tratamento, né? Continuem realizando as suas sessões. Eu sei que nesse momento tá difícil, às vezes, ir presencialmente ao seu psicólogo, mas nós temos vários profissionais que justamente nesse momento estão fazendo atendimento remoto, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, você pode fazer a sua sessão remotamente com o seu terapeuta, com o seu analista e continuar o tratamento. E aí, o profissional responsável pelo seu atendimento vai conseguir te dar as orientações devidas para o seu caso. Para aquelas pessoas que padecem com algum sintoma relacionado a isso que o Vinícius falou, sintomas depressivos, né, crises de angústia, sintomas relacionados à ansiedade, a pânico, talvez esteja na hora de você procurar um tratamento psicológico, né, psiquiátrico também, se for o caso, se for uma indicação. Talvez seja esse o momento para que você possa cuidar disso e aí receber as orientações devidas para o seu caso. Mas nesse momento, mesmo com alguns atendimentos sendo liberados, né, tá um momento mais difícil da pessoa se locomover para procurar um psiquiatra nesse momento. Teria alguma forma, alguma dica, não sei, ela evitar ver tantas notícias ruins, evitar ver televisão? Tem algo que possa de alguma forma contribuir para diminuir esse pensamento? Você fala para essas pessoas que sofrem com Com esse sintoma. depressão, com síndrome do pânico. Bem, mais uma vez eu reforço que para você que tem algum sintoma, é importante a gente não prescindir do tratamento individual, né? Isso aí acho que é o primeiro ponto, que é muito importante. Em segundo lugar, depois, né, de cada um estar fazendo o seu tratamento e ter a orientação do profissional que é responsável pelo seu atendimento, eu acho que é importante, mais uma vez, nos mantermos conectados àquilo que nos traz vida. Como eu falei lá na outra resposta, óbvio que é importante se manter bem informado, mas também é importante fazer o que a gente gosta, né? Comer o que a gente gosta, estar reunido com as pessoas que estão na nossa casa conosco, presas nessa quarentena, em momentos agradáveis, assistir um filme, ver uma série, mas obviamente isso traz algum alívio, mas eu reforço que aquelas pessoas que padecem, né, com transtornos, com sintomas
de alguma doença mental, é muito importante o tratamento. Acho que não tem como a gente prescindir disso. Você estava falando aí de ver filmes, séries, estar com os familiares. Vamos estar falando um pouquinho, né? Toda crise a gente consegue tirar algo bom também. O que você acha de bom que a sociedade vai poder tirar, as pessoas em quarentena, o que pode estar fazendo para estar pegando o lado bom aí dessa, se é que podemos, né, dizer algum lado bom, mas dentro disso daí, o que podemos estar fazendo para melhorar esse momento? É uma situação muito difícil, mas certamente nós vemos coisas boas surgindo aí. E eu acho que o melhor disso é o reconhecimento da humanidade, da nossa humanidade, disso que nós somos todos iguais, que nós todos estamos juntos nesse enfrentamento, e a partir disso a gente tem assistido surgir diversas iniciativas que mostram isso. Então, eu não sei quantos de vocês acompanharam, eu acho que talvez depois o Vinícius possa colocar alguns links embaixo aqui da nossa conversa sobre isso, mas na Itália, um país que está sofrendo muitíssimo com essa doença, nós temos assistido que várias iniciativas têm sido comum na Itália, músicos, artistas vão até suas varandas e fazem ali a sua apresentação. E isso, né, emociona toda aquela comunidade ao redor. A gente viu aqui no Brasil uma menina que chegou do exterior e estava em quarentena com a sua família, era aniversário dela, a festa foi cancelada, e aí todo o condomínio, né, aplaudiu, cantou parabéns para ela, né? Muitas pessoas que nem conheciam ela se envolveram ali naquele momento. A gente viu também um dia aí que a sociedade brasileira saiu às suas janelas para aplaudir os profissionais de saúde, para aplaudir o SUS. Quanto tempo que a gente não ouvia falar do SUS assim, de forma positiva, porque a gente sempre ouve falar do nosso sistema ou até dos profissionais de saúde, da rede privada, de qualquer outra rede, né? Quanto tempo a gente não via essa valorização desses profissionais, né? E a gente tem visto isso, como que a sociedade tem reconhecido o trabalho das unidades de saúde no nosso país. Então, eu creio que isso é muito positivo. E dentro das famílias também, a gente tem também ouvido muitos relatos de como que tem sido essa convivência familiar. Os pais, que hoje em dia são muito atarefados, com a vida muito corrida, sai de manhã, chega de noite, né? Estão em casa com seus filhos agora. E isso tem trazido efeitos nessas relações, né? Muitos pais e mães, pela própria questão da vida diária, do cotidiano, de alguma forma tiveram que delegar muitas funções suas à escola, a pessoas que ajudam em suas casas, e agora se veem ali, né, tendo que no dia a dia estar com seus filhos, né, dando disciplina, ao mesmo tempo brincando, cuidando deles, ajudando como fazer para não ficar entediado, e estando juntos ali. Então eu acho que isso tudo, né? Tudo isso que nós temos vivido, tanto como sociedade, como família, tem nos feito ficar mais juntos. Nós temos visto também, né, para os idosos, né, para os avós, eles mesmos têm mais dificuldade ainda de sair de casa. Então, para o netinho, né, para a mamãe, poder estar ligando para o seu avô, para a vovó, fazendo aquela videochamada, isso aí também é bem importante, né, para o idoso, para o vovô que está em casa. Sim, porque o idoso, o vovô que está em casa, é aquela pessoa que realmente não pode sair de casa, né? E também tem muitas iniciativas interessantes com relação a isso, dos condomínios se unindo para que
os idosos não saem de suas casas, então os mais jovens vão fazer compras para os idosos, então tudo isso também é muito legal que está acontecendo. E é óbvio que é muito importante que os familiares estejam conectados com esse vovô, com essa vovó, que às vezes está até sozinho em casa porque precisa ficar, né? Não pode ter contato com as crianças e tal. Mas é muito importante que esse contato seja diário ou o mais frequente possível ali para estar junto. Essa coisa do contato, né? A gente está sentindo um pouco de falta do contato físico, mas a psicanálise e a psicologia de alguma forma até nos mostra que o nosso contato, o nosso encontro com o outro, ele é sempre virtual mesmo, tem sempre uma virtualidade nos encontros, né? Eu nunca acesso o outro tal como ele é, mas sempre mediado por mim, pelas minhas próprias questões e assim vai. Então, é óbvio que o contato físico, que a proximidade física é importante, mas o contato virtual, ele também é uma presença muito importante. Ele também está mediado por essa virtualidade pela qual nós acessamos o outro. Então, isso é muito importante também, que nós nos mantenhamos em contato com as pessoas que amamos, as pessoas que são importantes para nós. Em videochamada, hoje em dia a gente tem tantos recursos, né, para isso. Então, é muito importante que esse contato com as pessoas da nossa convivência seja mantido. Muito legal. Caroline, nós gostaríamos de te agradecer por esse bate-papo, pelas essas dicas que foram passadas. O nosso intuito era justamente esse, tá podendo trazer um pouquinho de paz para aqueles que estão nos ouvindo, para os sócios da Caminho. E eu acredito que a gente conseguiu a nossa missão de hoje. Eu gostaria de te dar a palavra final para você estar encerrando e com alguma dica, mais uma dica que você possa estar dando para aqueles que estão te ouvindo em casa. Bem, eu acho que a primeira dica que eu preciso dar é que nós possamos obedecer às recomendações das autoridades nesse momento. Então, que nós possamos ficar em casa, aqueles que têm essa possibilidade, porque a gente sabe que tem muitos que não têm, que são profissionais da saúde, ou que trabalham em hospitais, porque um hospital, uma clínica, não tem só profissionais da saúde, né, Vinícius? Tem o recepcionista, tem o pessoal da higienização. Então, para todos esses, eles não têm essa possibilidade. Mas você que tem a possibilidade de ficar em casa, por favor, fique em casa. Essa é a primeira dica. E a partir disso, eu acho que a dica é que nós possamos estreitar os nossos laços, né, nesse momento. Acho que é momento de estreitar laços. Como que nós podemos fazer isso? Primeiramente com a nossa família, aqueles que têm crianças, né? Eu acho que é um desafio que os pais têm pela frente aí de como passar esse tempo com as crianças, que não é um tempo de férias, e é super diferente, né? Porque no dia a dia tem escola, tem trabalho, tem tudo isso. Ou num período de férias, embora se esteja em casa com as crianças, se está com as crianças de um outro modo, né? Saindo, passeando, viajando. É uma outra forma de estar. Nesse momento é um momento que não se está de férias, não se parou, né, de trabalhar. Muitos continuam trabalhando remotamente de suas casas e as crianças estão em casa. Então, eu acho que é um desafio para os pais aí como equalizar todas essas demandas e, dentro disso, estreitar laços. Então, eu acho que é muito importante que se construa uma rotina, não uma rotina rígida, presa, com horários fixos, mas uma rotina no sentido de ter uma ordem ali, uma organização das tarefas, que as crianças se incluam nessa organização diária da casa aí. A gente sabe que as crianças vão voltar a estudar, eu imagino que a maioria esteja num períodozinho de férias adiantadas, mas as crianças vão voltar a estudar, então os pais vão ter esse desafio também de equalizar isso daí. Então essa rotina eu acho que vai ser importante aí para dar uma ordenada no dia a dia nessa situação nova. E além disso,
Eu acho que eu atendo crianças no consultório e é muito interessante, assim, como é importante para a criança aquele momento ali de estar com ele, jogando um jogo, né? Estando ali, você para aquela criança, você ali dando total, seu tempo totalmente para aquela criança. E isso tem um efeito, né, num processo de análise aí, de atendimento com uma criança, e certamente tem um efeito na condição de pai e de mãe quando fazem isso com seus filhos. No dia a dia, às vezes isso é muito difícil, não é verdade? A gente conseguir parar 1 hora ou mais horas para estar ali sem pensar em mais nada, sem olhar no WhatsApp, com os nossos filhos. E eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos de passar um bom tempo dedicado em jogar um jogo, em ler um livro, em ver um filme juntos. Eu acho que essa é uma dica aí bem importante para as famílias nesse momento. Para aqueles que são filhos de adolescentes também, a gente sabe que tem filhos adolescentes, quer dizer, a gente sabe que é mais difícil. O adolescente, ele gosta de ficar trancado no seu quarto, muito ligado na internet. Acho que tem um desafio aí, né? Como que nós vamos poder se aproximar desse adolescente? Eu acho que dentro dessa proposta aí de rotina, né, de dar uma ordenada na casa, incluir o adolescente nessa ordenação da casa também, né, nos momentos das refeições, poder sentar à mesa com a família, pelo menos em uma refeição, para estarem todos juntos, conversando, trocando informações, cada um olhando as necessidades do outro. A gente sabe que os adolescentes gostam muito de jogos e a gente ouve muitos pais reclamando porque os adolescentes só querem jogar. Talvez seja a hora do pai jogar um pouco com o adolescente. Entra no quarto dele, se ele permitir, né? Tem que pedir uma certa autorização aí com o adolescente e se dedica ali a entender que jogo é aquele que seu filho joga, como que ele joga, como que é aquilo, né? Ou assiste ele jogando, entra nesse papo, né? Nessa linguagem que é própria do adolescente para poder acessá-lo. Então, eu acho que essa é a maior dica, que nós possamos estreitar laços nesse momento. E eu queria finalizar também agradecendo aí a Rede Caminho por essa oportunidade de falar aqui. Queria agradecer ao Vinícius pelo convite e que nós possamos sair mais forte disso tudo aí, tanto como pessoas como sociedade também. E este foi mais um podcast Caminho. Em breve estaremos trazendo mais informações que lhe serão úteis para o seu dia a dia.